Origem da vida. Ao longo de toda a história, diversas teorias têm sido propostas para explicar a origem do universo e dos seres vivos. Cientistas ou não, as pessoas sempre quiseram saber como nasceram e se desenvolveram o universo e os astros que deles fazem parte, como estrelas, cometas e asteroides. Além disso, a origem da matéria e da vida entre teorias, as condições indicam que iniciais as fases envolvidas, o desenvolvimento ao longo do universo, a mais aceita pela comunidade científica é a teoria do grande Big Bang, que o termo usado também é que houve uma grande explosão, propriamente dita, mas como uma liberação repentina de grandes quantidades de energia. Segundo essa teoria, o universo estava originalmente concentrado num volume extremamente pequeno, com altíssima densidade e temperatura. Isso aconteceu há 15 bilhões. A formação da Terra. Ao princípio, o planeta era uma grande esfera. Nessa esfera, a superfície era muito quente e incandescente, extremamente. Foi perdendo calor até solidificar e formar sua primeira camada, onde era uma só, com o nome de Pangeia. Há cerca de 65 milhões, o movimento de placas litosféricas provocaram diversas divisões da Pangeia em continentes que existem hoje. Como a vida teria surgido no planeta? O sistema planetário teria surgido de uma nuvem de poeira e gás, chamada de discos planoplanetários. A matéria contida nesses discos teria começado a concentrar e formar uma estrela no seu centro. As primeiras ideias sobre o aparecimento dos seres vivos. Para alguns filósofos como Aristóteles, os organismos podiam surgir espontaneamente. Durante um tempo, sua teoria passou a ser aceita por alguns naturalistas, mas no século XVII, Francesco Redi fez um experimento onde observou que nos 3 potes em que haviam depositado 3 pedaços de carne, apenas no terceiro que estava aberto continha larvas, que não haviam aparecido espontaneamente, mas sim eram de ovos depositados por moscas. As contribuições de Needham e Spallanzani. Needham defendia a biogênese. Em um experimento, produziu sucos nutritivos que foram colocados em tubos bem aquecidos e fechados para impedir a entrada de ar, constatando que pequenos organismos apareciam. Conclusões de Needham foram contrariadas por Spallanzani, que em uma série de experimentos mostrou que com o aquecimento necessário para esterilizar o cubo e fechado de maneira mais eficiente, nenhum organismo foi encontrado. Needham contestou que a certa temperatura, a força vital do ser vivo se destruiria. Considerando o que se pensava na época, sua explicação foi aplaudida. O desafio de Pasteur. Pasteur mostrou que a biogênese era uma ideia equivocada. Fez um experimento que, quando deixou o material orgânico entrar em contato com o ar, eles se contaminaram e estragaram. Isso mostrou que a matéria orgânica era incapaz de gerar micro-organismos espontaneamente, e que os que apareceram no ar existiam previamente. A teoria sobre a origem da vida na Terra. Segundo os cientistas, o planeta foi formado há aproximadamente 4 bilhões de anos, após uma grande explosão na atmosfera. Havia muita água, gás e relâmpagos. Quando esses 3 elementos se juntaram, deram surgimento a diversas substâncias e começaram a fazer a Terra um ambiente propício para a vida. A teoria da evolução molecular defende que a vida na Terra teria acontecido após ocorrer uma evolução química, a qual fez com que simples moléculas se agirem com o intuito de formar alguns polímeros orgânicos, macromoléculas que possuem uma unidade que se repite, mais complexos. Com isso, os polímeros passaram a se organizar para a formação de entidades que são replicativas ou ácidos nucleicos, que são moléculas com extensas cadeias carbônicas. As moléculas primordiais, elas teriam se originado através de moléculas inorgânicas. A teoria mais oculta diz que a atmosfera primitiva existiam composados inorgânicos, simples como o metano, a amônia e o gás carbônico. A origem dos sistemas individualizados. A individualidade de um aglomerado de moléculas químicas é a capacidade de manter uma entidade distinta em relação ao meio que circunda. Ser individual, então, significa dividir e isolar o que é dentro da natureza biológica do que é fora da natureza biológica. A origem das moléculas informacionais e replicantes.
Assim como a presença de uma estrutura celular, a capacidade reprodutiva, uma característica quase universal dos seres vivos. Podemos observar a reprodução tanto no plano de multiplicação dos organismos, como no plano molecular da replicação dos ácidos nucleicos. Autotrofismo é o nome dado à qualidade de um ser vivo de produzir seu próprio alimento, a partir da fixação de dióxido de carbono, por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. É o oposto de heterotrofismo. Os seres vivos com essa qualidade são chamados de autótrofos. A hipótese autótrofa é que os primeiros seres vivos eram autótrofos. Ganhou adeptos nos últimos anos, sendo atualmente aceita por grande parte dos estudiosos da origem da vida. Heterotrofismo é o nome dado ao ser vivo que não possui seu próprio alimento e por isso se alimenta de outros seres vivos, heterotróficos ou autotróficos, diretamente ou indiretamente. É o contrário de autotrofismo. O heterotrofismo resume-se basicamente em um ser que necessita de outro para se alimentar e sobreviver. A respiração aeróbica é um conjunto de reações bioquímicas em que o oxigênio é receptor final de elétrons. Ao longo desse processo, a energia de moléculas orgânicas é, em parte, transferida para moléculas ATP. Organelas responsáveis são mitocôndrias em paralelo com o sistema Golgi em si. A origem das células, da multicelularidade e da diversidade biológica. O surgimento das primeiras células está relacionado aos processos como individualidade, armazenamento de informação biológica, replicação e obtenção de energia. Atualmente, existem dois tipos básicos de célula, as procarióticas e as eucarióticas. A origem das células eucarióticas. Segundo muitos biólogos, a origem da célula eucariótica foi o mais profundo e importante evento na evolução dos seres vivos. As eucarióticas são maiores e mais complexas, no sentido em que os processos metabólicos ocorrem em região específica da célula. O processo fundamental que permitiu a origem das células eucarióticas foi a produção de dobras na membrana, por meio de invaginações. Isso seria originado diversas estruturas internas. O núcleo também se individualizou do citoplasma, mediante a formação da membrana nuclear, isolando o material genético. As membranas tornaram possível a existência de organismos vivos mais especializados. A teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica é uma maneira de explicar a origem de mitocôndrias e cloroplastos nas células eucarióticas. Segundo a teoria, inicialmente, a célula eucariótica se alimentava de bactérias, englobando-as por um processo de ingestão celular, passando a não mais digerir algumas delas, mantendo-as como parte da própria célula eucariótica. Assim, as bactérias se tornaram endosimbiontes, nome dado aos organismos que vivem no interior de outro. Um processo semelhante ocorreu com a injeção de cianobactérias, capazes de realizar a fotossíntese. A origem dos organismos multicelulares. A multicelularidade está ligada ao aumento de tamanho corporal, à especialização celular e à divisão de trabalho entre as células. A multicelularidade é provável que tenha surgido quando os organismos unicelulares que resultaram de divisões permaneceram unidos, dividindo o trabalho e tornando as células cada vez mais incapazes de viver isoladamente.